Olá, gente, tudo bem? Tava olhando um vídeo de cristão aqui, aí eu comecei a olhar os comentários dos cristãos, dos principalmente dos crentes que creem na doutrina do sofrimento eterno, da punição eterna. Só quero dizer uma coisa assim: esse crente que crê nessa punição eterna é de duas uma, tem duas respostas para isso. Ou ele não para para raciocinar, não para ali para raciocinar 5 minutos e se pôr ali no, sabe, pôr na prática essa crença, ou ele é um psicopata, que ele para raciocinar como funciona e concorda tranquilamente porque é coisa do Deus que ele criou na mente dele, né? Quando eu era crente, que eu estava na igreja evangélica e comecei a descobrir, porque eu só um ano depois, eu acho, que eu fui descobrir que eles acreditavam nessa crença da punição eterna. Eles vão comendo pelas beiradas, eles vão lavando tua mente, vão tirando o teu dinheiro, entendeu? E aí o que que eles falavam lá na igreja? Que tu tem que salvar teus pais. Teus pais estão condenados. Por quê? Como assim meus pais estão condenados, pastor? Minha mãe? Como assim minha mãe está condenada? Uma pessoa que quase todo mundo gosta da minha mãe. Sabe, uma pessoa boa, ela crê em Jesus, ela crê em Deus. E aí tá condenada mesmo assim. Sim, tá. Tá, porque ela não foi batizada nas águas, porque ela fala palavrão, porque ela olha a televisão, porque ela não cumpre as coisas que estão ali na Bíblia, porque ela não é dizimista, etc, etc, etc. E aí eu comecei a parar para raciocinar e pôr isso em prática. Bom, então quer dizer que minha mãe, tô falando aqui só da minha mãe, tá? Tem meu pai também e vários outros parentes e pessoas, mas eu vou pôr a minha mãe aqui. Tá, então quer dizer que a minha mãe vai morrer se ela não fizer tudo isso que o pastor falou e que os crentes lá falaram. Ela vai morrer, uma pessoa boa, ela vai morrer. Olha, é até difícil de explicar. Ela vai morrer e vai sofrer. E a partir do momento que ela morreu, ela vai sofrer pela eternidade. Gente, aí vocês param para raciocinar o que é a eternidade. 5 trilhões de anos, 10 quadrilhões de anos, não é nem um milésimo de segundo perto da eternidade. Aí, crendo nessa doutrina aí, diabólica, o que acontece? Minha mãe morre, ela não fez aquilo ali, tudo que o pastor falou, batismo nas águas, toda aquela coisa que a crentaiada diz que faz por medo de ir pro inferno. Aí o que acontece? Minha mãe morre e, segundo a interpretação bíblica dos crentes, ela vai estar condenada a sofrer eternamente. Aí tu me diz, como é que eu vou conseguir viver sabendo disso? Como é que um crente consegue viver sabendo que o pai, mãe ou filho morreram no tal do pecado sem cumprir as coisas da Bíblia? Como? Para a pessoa viver tranquila, é como eu falei, ou ela não usa o raciocínio, ou ela é uma psicopata. Aí eu fico pensando assim, aí eu acordo para acordo de manhã e lembro que a minha mãe está sofrendo, queimando viva, gemendo de dor. E passo o resto do dia, do resto da minha vida sabendo disso. Daqui 20 anos eu vou lá para uma festa lá, sei lá, uns 15 anos, um casamento, uma formatura. Enquanto eu tô lá, daqui 20 anos me vem na cabeça, porra, minha mãe tá lá,
sofrendo de dor, queimando, gemendo, gritando, desesperada no inferno. E eu vou morrer. Bom, o que importa é a minha salvação em Jesus, né? Eu vou me salvar lá, eu vou cumprir a coisa aqui, tudo. E vou morrer e vou pro céu. Mas a minha mãe vai ficar lá pela eternidade, sofrendo horrores. Então eu vou, de repente, morrer com 90 anos. Eu tenho 36, vou fazer 37 agora em março. Vamos supor que eu dure mais 50 anos. Esses 50 anos que eu vou viver aqui, eu sei que a minha mãe vai estar sofrendo horrores no inferno. E eu sei que depois desses 50 anos que eu morrer, ela vai continuar sofrendo pela eternidade. Aí eu volto a repetir. Ou tu, que tem essa doutrina de sofrimento eterno, é um psicopata, ou tu não raciocina. Ah, mas tá lá, a interpretação bíblica correta é essa. Então, se a interpretação bíblica correta é essa, se tu acha que a interpretação bíblica correta é essa, eu quero que esse teu Deus se exploda. Ah, Júnior, mas tu quer que Deus se exploda? Nossa, olha o que tu tá falando, que loucura, tu é doente mental. Não, eu não tô falando de Deus. Se existe um Deus, eu tô falando que se existe um Deus, ele não é louco, psicopata, doente mental, que nem esse que vocês criaram na mente dele. Eu quero que esse Deus que vocês, cristãos fundamentalistas, que tem essa doutrina diabólica, eu quero que esse Deus que vocês criaram na mente de vocês se exploda. E não o Deus criador. Se Deus existe, ele não tem isso. Tá? Eu podia aqui ficar meia hora falando muito mais coisas. Mas eu acho que em resumo é isso aí. Eu acho que dá para entender. Ok?